Após taxação de Trump, cacique cobra coral anuncia suspensão de assistência climática. Buscas por cacique cobra coral crescem após corte de ajuda aos Estados Unidos. Sim, galera, essa fundação existe. Fundação Cacique Cobra Coral. Luz que ilumina os fracos e confunde os poderosos. Desde 1931. Cerimônia de abertura poderia ter sido sem chuva, mas não fomos chamados. Diz Fundação Cacique Cobra Coral. Essa daqui é uma reportagem publicada pela Folha de São Paulo em 26 de julho de 2024. Na última semana, o Trump taxou os produtos brasileiros lá nos Estados Unidos em 50%, um tarifaço. E o Brasil revidou como? O Brasil é o protagonista do mundo e eu vou provar isso pra vocês. Não sei se vocês viram, né, se você não estiver vivendo uma caverna, que ontem o Trump anunciou 50% de taxação em cima dos produtos brasileiros, a partir do dia 1º de agosto. E aí o Lula respondeu falando que quer conversar sobre isso, etc. E se não houver nenhum acordo, ele vai taxar de volta. E aí a gente simplesmente resolveu responder os Estados Unidos com macumba. Não sei se vocês viram, a Fundação Cacique Cobra Coral, depois desse anúncio, decidiu romper as suas relações com os Estados Unidos. O que é a Fundação Cacique Cobra Coral? É uma fundação esotérica brasileira que tem como intuito interferir nessas questões climáticas de forma a minimizar os estragos feitos pelo ser humano, enfim. Eles são meio famosos, assim, com produções de eventos, né, tipo do Rock in Rio, a Lollapalooza. Mas para as empresas privadas, eles cobram um valor para eles manipularem o clima. Em governos, eles cobram que os governos eles tenham medidas que apoiem o meio ambiente, que tentem mitigar, né, as coisas que a gente tem feito de mal para o meio ambiente. Gente, os caras romperam com os Estados Unidos logo após o Trump, né, anunciar isso daí. E aí ontem, em Washington, teve um alerta de tornado raro, tipo, que não é normal de acontecer, e ficou um caos lá, o clima todo escuro, parecendo assim, pesou o clima total, né? E aí a gente provou mais uma vez que o brasileiro, ele é sim o protagonista do mundo e a gente não respondeu, né, uma questão financeira com uma resposta financeira. A gente respondeu com macumba, esoterismo e manipulação do tempo, do clima. Se tem uma coisa mais brasileira do que isso, eu desconheço. Eu já conhecia a Fundação Cobra Coral, mas me conta aqui se vocês já conheciam eles, se vocês acham isso tudo uma loucura, uma coincidência ou se vocês acreditam realmente nessa medida. Eu acredito que foi uma puta de uma coincidência. Não é possível. Que time perfeito. Mano, sério, a maior descoberta da minha humilde vida até esse presente momento é a Fundação Cobra Coral. Mas se vocês ainda estão achando que isso é meme, não. Essa fundação realmente existe aqui no Brasil. A Fundação Cacique Cobra Coral é uma entidade espiritualista criada no Brasil que alega atuar no controle do clima, com base em comunicações mediúnicas com o espírito de um cacique indígena. Sim, eu li certo. Controle do clima. Tipo, fazer parar de chover, desviar uma tempestade, abrir o tempo para posse de algum presidente, tipo essas coisas. E se eu te falar que vários governos já contrataram essa fundação para fazer essa prestação de serviço? Foram pedidos de ajuda formalmente, tá? Hoje, representante da fundação é o engenheiro Osmar Santos, que negocia com prefeituras e governos para intervir em eventos climáticos. Eles afirmam trabalhar de forma gratuita, mas com contrato de exclusividade. É de graça? Se a cidade assina com a FCCC, não pode chamar outra entidade espiritual para intervir no clima. Cláusula de exclusividade no mundo espiritual. Não tem jeito, gente. O Cacique Cobra Coral é oficialmente a instituição que mais funciona nesse país. Sério, na previsão tava dando muita chuva pro Carnaval do Rio esse ano e simplesmente a gente passou o feriado inteiro com um sol enorme e só choveu mesmo na terça, de noite. Se você não é do Rio, talvez não esteja entendendo nada, mas cara, o Cacique Cobra Coral é uma entidade que supostamente tem o poder de controlar o clima. Então é Réveillon ou Carnaval, ou vai ter um evento tipo Olimpíadas aqui, chama o Cacique Cobra Coral pra garantir que não vai chover. A Fundação Cacique Cobra Coral foi fundada por um casal
casal, o Osmar e a Adelaide, e é a própria Adelaide quem incorpora a entidade do cacique. Isso rola com ela desde os 7 anos. Há muito tempo o Rio tem uma parceria com essa fundação para evitar que chova por aqui. Começou lá em 2001, quando César Maia era prefeito, daí continuou em 2009, quando o Eduardo Paes assumiu o cargo, e voltou agora em 2021, quando o Paes se elegeu de novo. Quando o Crivella foi eleito em 2017, esse contrato foi encerrado e a gente passou por vários carnavais de muita chuva. Eu tenho raiva só de pensar. Duas coisas que eu não sabia sobre a fundação é que o Paulo Coelho foi vice-presidente entre 2004 e 2006 e que esses contratos com municípios não envolvem dinheiro. Então a gente pode até zoar que o Pix do cacique caiu, mas quando a fundação faz algum convênio governamental, não rola grana. E sim alguns acordos do tipo, eu te ajudo, mas que tal fazer aquela obra que você tá adiando? E a gente sabe que ela pode minimizar algumas tragédias ambientais. Então o Osmar, que é empresário, e a Adelaide, que é corretora de imóveis, ganham dinheiro mesmo com essas funções que eles exercem no dia a dia. Alguns podem falar que é coincidência, não acreditar, mas carioca raiz sabe que a parada funciona. Chamou o cacique, não choveu. E eles já prestaram vários serviços aqui, ó. Eu puxei uma listinha. Carnaval do Rio de Janeiro. A fundação já alegou ter evitado chuvas em desfiles de carnaval, abrindo o céu para o sambódromo. Posse de presidentes falam que impediram temporais nas posses de Lula em 2003 e 2007 e outros eventos políticos importantes. Papa no Brasil, que foi em 2013, a fundação diz ter controlado o clima durante a visita do Papa Francisco ao Brasil. FCCC avisa Estados Unidos. O que poderia acontecer? São Paulo, CNN, a Fundação Cacique Cobra Coral, uma entidade que se auto-intitula como esotérica e científica e é voltada para previsões climáticas com sede na cidade de Guarulhos, em São Paulo, afirmou nesta sexta-feira que sua presidente, a médium Adelaide Scritori, previu os ataques terroristas aos Estados Unidos e alertou o presidente George W. Bush em uma carta postada no dia 3 de agosto. Essa fundação ficou conhecida após o tarifaço do Donald Trump aos produtos brasileiros. Trump anunciou nesta quarta-feira, dia 9, que irá aplicar uma tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil. A nova alíquota que entra em vigor a partir do dia 1º de agosto. Essa medida vai afetar diretamente a competitividade dos produtos brasileiros em solo americano. Esse bronzeado é bem duvidoso. A gente já sabe que isso não vai dar bom para o Brasil, né? O Brasil não pode controlar o clima, o Brasil não pode controlar a próxima PEC, o Brasil não pode controlar o valor do dólar. Mas tem uma coisa que o brasileiro domina muito bem: o meme. A gente transforma a tragédia em trend, contrato espiritual em pauta. Isso não é zoeira, isso é sobrevivência. O meme, a zoeira, virou uma ferramenta crítica de escape de identidade. É o jeito que a gente encontra de rir para não chorar, para não surtar, de comentar todo esse caos sem perder a ternura, a esperança. Porque o brasileiro, ele já entendeu uma coisa: viver aqui nesse país é como se você pudesse sorrir enquanto você está enfrentando um temporal. No meio dessa confusão toda entre Estados Unidos e Brasil, surgiu a notícia de que a Fundação Cacique Cobra Coral tinha cortado a assistência climática aos Estados Unidos. Como eu vi que muita gente ficou em dúvida se isso era real, eu trouxe para o nosso quadro onde a gente vai atrás de uma notícia para saber se é verdade. Gente, sim, a Fundação Cacique Cobra Coral existe. Ela foi criada em 1931 pelo médium Ângelo Scritori. E o objetivo é intervir nos desequilíbrios que o homem causa à natureza. É uma fundação esotérica que tem no Brasil e ela tem sede em Guarulhos. Ela é conhecida por manter alguns contratos com órgãos do Estado brasileiro para controlar o tempo misticamente. Isso para não atrapalhar a realização de eventos importantes no país. Atualmente, uma mulher chamada Adelaide é presidente da fundação. Ela é filha do Ângelo, que foi o fundador. E ela incorpora o espírito e mentor Cacique Cobra Coral, que também já teria sido do Abraham Lincoln e também do Galileu Galilei. A principal atividade atribuída à fundação é chamada de intervenção climática espiritual. Esse processo utiliza médiuns treinados para interceder junto a entidades espirituais especializadas em fenômenos naturais. A fundação diz que esses esforços podem desviar tempestades, dispersar nuvens, diminuir chuvas excessivas em áreas urbanas durante eventos importantes. Ao longo dos anos, a fundação relatou parcerias com governos municipais e estaduais, especialmente em datas festivas e grandes eventos esportivos. Existe uma grande discussão sobre os resultados, até porque não tem como comprovar cientificamente. Segundo a fundação, eles prestam serviço a empresas dos Estados Unidos desde 1981 e também atuam em outros 16 países há 40 anos. Depois da declaração do Trump de que vai aplicar uma tarifa de 50% em cima dos produtos que forem importados do Brasil, a Fundação Cacique
Cacique Cobra Coral anunciou que vai suspender em 50% a assistência climática que eles prestam aos Estados Unidos. E essa suspensão seria com base no princípio da reciprocidade. Isso ganhou muita força porque depois dessa notícia teve alerta de tornado para Washington. Isso devido às fortes chuvas e ventos na região. Enfim, gente, vocês já tinham ouvido falar na Fundação Cobra Coral? O que vocês acharam? Deixa nos comentários.